Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimento certificado pela APMEC, estou todos os dias ao vivo aqui no canal do YouTube da Top Game, falando sobre investimentos e operações de especulação nos mercados internacionais. E quero dizer que é uma honra, quero dizer que é um prazer inenarrável receber vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal. E hoje, para falar de uma condição muito importante que acontece todo mês no mercado financeiro, que é um dado econômico, o dado de payroll. Eita! Para quem conhece o dado de payroll, o braço chega até a ficar arrepiado, né? Que eu sei. Pois é, senhoras e senhores. Para quem ainda não conhece o payroll, eu vou hoje explicar para vocês o que é o dado de payroll e como que ele impacta tanto as nossas operações de especulação quanto as nossas operações de investimento, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai tirar vários highlights e de fato vai aprender a interpretar o payroll. Mas vamos lá então, galera. O payroll, ele é o principal dado econômico que fala sobre a parte de emprego nos Estados Unidos. Ele sai toda a primeira sexta-feira do mês. Só que o payroll, como muitas pessoas acreditam que é apenas um único dado, não é bem isso. Na verdade, o payroll ele é um conjunto de dados. Eu poderia dizer aqui para vocês que são pelo menos 4 principais dados que nós temos. O primeiro, obviamente, ele está atrelado a quanto de dinheirinhos a população americana está ganhando a mais ou a menos comparado com o mês anterior, comparado com a previsão dos analistas. O segundo dado, ele vai mostrar a variação de empregos privados. O terceiro dado vai mostrar a variação de empregos não agrícolas. O que isso significa, Rodolfo? Significa sobre quantos empregos o mercado norte-americano está conseguindo gerar, tá bom? E o quarto dado aí que ele vai estar mostrando para nós é sobre a questão de desemprego, a taxa de desemprego nos Estados Unidos. E por que ele é um dado tão importante, senhoras e senhores? Porque pensa o seguinte, se a população está empregada, se os Estados Unidos está gerando cada vez mais empregos e se a população americana está ganhando cada vez mais dinheiro, o que isso significa? Significa uma coisa, mais consumo, Rodolfo, é isso mesmo. Quanto mais o país consome, mais o país precisa produzir. Afinal, uma coisa é o consumo de um mouse, outra coisa é o consumo de 50 mouses. Uma coisa é você produzir um mouse, isso vai te gerar um lucro, uma receita para a empresa que está produzindo o mouse. Outra coisa é você produzir 50 mouses, vai ser outro lucro, vai ser outra receita. E é a mesma coisa com o país, senhoras e senhores. Um país que produz X, ele tem uma riqueza. Um país que produz 50X, ele tem outra riqueza. Então, quanto mais a população norte-americana consome, mais a população norte-americana vai precisar produzir. Isso acaba aquecendo a economia. Mas existe um fator primordial nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, chamado de inflação. E para a gente não ficar gastando o nosso economês aqui com vocês, toda vez que eu falar em inflação, eu quero que vocês lembrem. Inflação é aumento do preço de bens e serviços, é isso que você precisa pensar, tá bom? Quanto mais a população consome, mais inflação está sendo gerada. Pois é. O consumo excessivo, ele vai fomentar, ele vai aquecer a economia sim, só que ele também vai fomentar a inflação. E nos tempos em que nós estamos vivendo atual, a inflação não é bacana. Porque o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, precisa aumentar a taxa de juros. É uma forma, né? Precisa aumentar a taxa de juros para conseguir controlar a inflação. O aumento da taxa de juros é um dos dispositivos utilizado pelo Banco Central para conseguir controlar a taxa de juros, trazer a taxa de juros para a meta de novo. E quanto maior a taxa de juros, mais caro o dinheiro fica, a renda fixa paga melhor,
E aí os investidores começam a sair da bolsa e a gente tem uma movimentação de queda para as principais ações e automaticamente vai impactar nos principais índices também. Agora você entendeu, né? Por que o dado de emprego é um dado importante da gente ficar de olho. Porque o dado de emprego ele tende a impactar na inflação e a inflação tende a impactar na taxa de juros. É por isso que esse dado de emprego é tão importante a gente ficar de olho. Então, vamos pensar aqui junto comigo. Eu comentei com vocês, que o dado do payroll são 4 dados, né? Eu vou marcar ele aqui na tela para vocês. Eu estou utilizando a plataforma XStation da corretora XTB, né? Padrãozão aqui, a gente sempre utiliza ela para fazer as nossas análises. Na plataforma nós temos aqui a aba superior, aba calendário, e na aba calendário, as primeiras sextas-feiras de todos os meses vocês vão ter essa informação do payroll. Como eu disse para você, o payroll é uma bateria de dados, não é apenas um dado, é uma bateria de dados que sai às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e quando está no horário de verão nos Estados Unidos é às 10h30 da manhã, tá bom? Esquece o horário, presta atenção no dado. Aqui nós temos a coluna do valor anterior, a coluna do valor de previsão e a coluna do valor publicado. O valor anterior é o dado que saiu no mês anterior, ok? A previsão, como o próprio nome dele já diz, né, é a previsão que os analistas de Wall Street e os investidores estão de como vai vir o dado. Então, o primeiro dado que nós temos, salário médio por hora. Salário médio por hora. O que esse dado significa? O próprio nome já diz, né? É o salário médio que a população está ganhando a cada hora de trabalho em que ela trabalha. Trabalhei 1 hora, ganho R$13. Trabalhei 1 hora, ganho R$14. É isso que esse dado nos mostra. Só que ele mostra em percentual, certo? O valor anterior era de 4,1%. 4,1%. Era esperado que esse mês diminuísse para 4%. Ou seja, era esperado que o salário da população americana reduzisse de 4,1 para 4,0. Olha como veio o dado, 3,9. Veio menor do que o esperado. Isso significa que a população americana está ganhando menos dinheiro comparado com o mês anterior e também menos dinheiro do que os analistas estavam prevendo. Os outros dados que eu comentei com vocês, folha de pagamento privado e também emprego não agrícola, que se refere à geração de empregos nos Estados Unidos. Privados e não agrícolas, nessa ordem, no mês anterior, tinha sido gerado 243 mil novos empregos privados e 315 mil empregos não agrícolas. Era esperado que para esse mês diminuísse. De 243 diminuísse para 180 e de 315 diminuísse para 245. Lembra, né? Privados e não agrícolas nessa ordem. Só que o dado veio menor do que o esperado. E também menor do que o anterior, do que o mês anterior. Veio 167 privados e 175 não agrícolas. Rodolfo, mas os Estados Unidos gerou emprego, não gerou? Gerou. Realmente os Estados Unidos gerou empregos para esse mês. Só que menor do que o mês anterior, menor do que estava sendo esperado. E o último dado, quarto e último dado, taxa de desemprego. O que é a taxa de desemprego? Mostra quantas pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos. O dado anterior era 3,8. Era esperado que esse mês fosse mantido em 3,8. O dado veio 3,9. Ou seja, acima do anterior, acima do esperado. Isso significa que existem mais pessoas desempregadas nos Estados Unidos esse mês comparado com o mês anterior. E aí, Rodolfo? Isso é uma informação ruim, né? Afinal, a população americana está ganhando menos dinheirinho por hora trabalhada. Além de estar ganhando menos dinheirinho por hora trabalhada, os Estados Unidos gerou menos empregos do que comparado com o mês anterior. Além de gerar menos empregos, a população está mais desempregada. É ruim. É ruim. De fato, senhoras e senhores, é ruim. Por quê? Uma população mais desempregada, uma população que ganha menos
salário, menos dinheiro, um país que gera menos empregos, o que isso pode acontecer? Isso pode desaquecer a economia. As pessoas estão ganhando menos, estão mais desempregadas, o país está gerando menos emprego, menos consumo. Entretanto, menos consumo significa tirar a pressão da inflação. Consumir menos significa afrouxar a pressão da inflação. Certo? E isso, teoricamente falando, é bom para a bolsa. Porque se você tirar a pressão inflacionária, provavelmente a taxa de juros ela vai ser cortada de forma mais rápida. Ou a taxa de juros vai ser menos pressionada. A política monetária dos Estados Unidos tende a ser mais branda. Então isso tende a ser positivo para o mercado. De acordo com as informações que nós vimos, teoricamente falando, era para a bolsa apresentar então movimentação de alta após o dado, né? Pós-dado, saiu o dado, o que nós interpretamos? Menos pressão inflacionária, provavelmente taxa de juros reduzida. Isso tende a trazer movimentação de alta para a bolsa e de queda para o dólar, certo? Então, para quem está operando, especulando, fazendo operação de day trade, swing trade, precisa pensar em abrir posições, precisa dar preferências em abrir posições compradoras para os principais índices e vendedoras para o dólar frente às outras moedas. E para quem está pensando em investimento, Rodolfo? Para quem está pensando em investimento, apenas um único dado não pode ser o fator determinante para você tomar a sua decisão de investimento. Você precisa fazer essa mesma análise dos outros dados, mês a mês. Como que veio do mês anterior, como que veio do outro, como que veio do outro, como que veio do outro. Beleza, aí você tem um cenário de pelo menos 6 meses. Como que isso pode impactar, como que isso pode afetar o mercado atual em que nós estamos vivendo. Exemplo, o consumo tende a diminuir porque os dados de emprego americano estão menores, estão desaquecidos, então o consumo vai diminuir. Se o consumo vai diminuir, o que vai acontecer com as empresas do setor de varejo? Tendem a sofrer, porque a população vai consumir menos. Se a população vai consumir menos, vai gastar menos, isso pode impactar diretamente na receita dessas empresas, ok? Então a gente precisa adaptar direitinho para cada cenário. Mas eu quero saber de você, e aí? Você já sabia interpretar os dados de payroll? Agora faz sentido por que o dado de payroll ele é tão importante, por que você precisa ficar de olho nele? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!